Saudamos todos os amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Queremos agradecer a Deus por Ele nos dar este dia de vida e também estes momentos para juntos refletirmos naquilo que Deus tem para cada um de nós. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, vocês que compartilham esses estudos, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que, de uma forma ou de outra, estão contribuindo para que o canal cresça para a honra e glória do nosso Deus. Agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Odília Santos Brito, da Igreja Campina do Barreto, no Recife. Márcia Macanhã é de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Raimundo Ricarte Neto é de Sorocaba, São Paulo. José Bernardo é de Porto Velho, em Rondônia. Edil Vicente Pereira é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pedro Sérgio Souza da Silva e a esposa Priscila e a filha Fernanda são de Moju, Pará. Deve ser Mojuí dos Campos, não é? Lá em Pará. Que Deus abençoe a todos vocês. Sempre mandaremos um alô e iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que nos tens concedido. Agradecemos também por este dia que estamos tendo e pelos momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, para que tenhamos a nossa mente aberta para entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos e amigos onde quer que se encontram. Faça, Senhor Deus, a Tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana estudando sobre o servo que veio para salvar e servir. Este servo, todos nós sabemos, é o Senhor Jesus Cristo. Mas Deus também usou outras pessoas, que, a não ser Jesus Cristo, para fazer aquilo que Deus tinha proposto no coração que fosse feito. Por exemplo, Ciro, que nós comentamos aqui ontem. Ciro, antes dele nascer, 150 anos antes, Isaías profetizou sobre Ciro, que seria o ungido do Senhor. O que seria, no caso, esse ungido do Senhor? Ele foi escolhido para cumprir os propósitos de Deus. Nós já comentamos aqui esta semana também que Jesus, ele foi ungido no seu batismo e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba e foi ouvida uma voz do céu que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Então Jesus Cristo, o ungido, o Messias, o enviado por Deus para viver, morrer, para que nós pudéssemos ter o direito da salvação. Jesus, ele realizou o seu ministério sem fazer estardalhaço, sem fazer alvoroço. Aonde ele ia, quando ele realizava curas e milagres, ele até dizia para as pessoas para não falarem para ninguém. E Jesus não queria chamar a atenção para si. Jesus estava chamando a atenção para o reino que ele veio implantar neste mundo, o reino da graça. Este reino que Jesus veio implantar. E todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo em sua vida, que crê no sacrifício que ele realizou na morte e também na sua ressurreição, estes, pela fé, por meio da graça, são salvos. E então, Ciro foi escolhido, ele era rei dos Medo-Persas, e ele, ao invadir Babilônia, ao conquistar o Império Mundial,
então ele soube que havia esta profecia de Isaías a respeito dele, o meu ungido, que iria libertar o seu povo. E conforme nós já dissemos aqui também essa semana, Jeremias havia predito que o cativeiro seria de 70 anos. E exatamente quando se cumpriu os 70 anos do cativeiro, Ciro, escolhido por Deus, assinou o decreto libertando o povo da escravidão, do exílio que eles estavam vivendo em Babilônia, para que eles voltassem para Jerusalém para reconstruir a cidade, os muros e também o templo. Agora, o que chama atenção, amigos e irmãos, é que muitas pessoas que estudam a Bíblia pensam que houveram 2 Isaías e não somente um, como nós cremos. Por quê? Porque do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 39, nós vemos aqui Isaías falando a respeito do reino de Judá. Todos aqueles problemas que nós já estudamos aqui, que tiveram de se afastarem de Deus e de terem reis ímpios, reis maus, e eles eram então assolados pelas nações inimigas. E depois então do capítulo 40 em diante, aqui no profeta Isaías, ele muda. Ele não está falando mais de Judá terreno, da nação de Judá, mas agora está falando do Messias, do Salvador do mundo, que seria enviado para libertar o mundo, o ser humano, da escravidão do pecado. E então, quando Isaías aqui profetiza a respeito de Ciro, muitos creem que foi um outro Isaías que existiu na época em que Ciro então dominou Babilônia e libertou o povo cativo que estava lá, o povo Judá. Então muitos creem que foi um outro Isaías, e eles juntaram os dois em um livro só. Mas o que nós deveremos atentar, amigos e irmãos, é que Deus, ele conhece o fim desde o princípio. Vocês se lembram de Daniel, que foi usado por Deus como profeta? O rei Nabucodonosor teve o sonho daquela estátua que era dividido, cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, os pés misturados, ferro com barro, depois uma pedra foi lançada sem mão, e tudo isso ainda não havia acontecido. Quem estava dominando nesta época em que o rei Nabucodonosor teve o sonho era Babilônia, o rei Nabucodonosor. Ele era a cabeça de ouro. Mas Daniel disse, olha, virá um reino subsequente ao seu, depois um outro, e exatamente como estava profetizado, assim aconteceu. Nós vemos que Deus, amigos e irmãos, através da profecia, ele conta a história antes que a história aconteça. Por quê? Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Então essas pessoas que pensam que foi um outro Isaías que escreveu a respeito de Ciro, depois que ele havia conquistado a Babilônia, estão completamente enganados e não estão de acordo com a palavra de Deus. Não creem na profecia. E a palavra de Deus ela é clara em dizer que nós deveremos crer nos profetas. Por quê? Porque eles são enviados por Deus para nos falar o que está para acontecer. E todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam para Jesus como o Messias que haveria de vir, assim aconteceu. Assim foi que se cumpriu a profecia quando Jesus nasceu. E agora nós temos também a profecia dos últimos dias da história deste mundo. As coisas estão acontecendo. O que está faltando é Jesus voltar para buscar a sua igreja. Porque tudo aquilo que estava profetizado, que nós estudamos no livro do profeta Daniel, no livro do Apocalipse, todas as coisas já foram acontecendo, já aconteceram. Estamos nos últimos acontecimentos da história deste mundo. E é interessante, amigos e irmãos, que o autor do livro aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 37, ele fala exatamente de Isaías. Por quê? Porque Isaías ele foi cerrado ao meio. Aqui diz, olha, Hebreus 11, verso 37. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Então, este cerrado ao meio foi exatamente o profeta Isaías.
A morte dele foi trágica, serraram ele ao meio. Já pensou? Quanto sofrimento? Naquela época não existia serras elétricas, não existia nada para que fosse mais rápido. Era cortado à mão mesmo, serrado à mão, com serrote ou com traçador, alguma coisa assim. Coisa bem arcaica, bem sofrida foi a morte do profeta Isaías. Agora, interessante que lá em Levítico, no capítulo 26, quem escreveu o Levítico foi Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E então aqui, em Levítico, no capítulo 26, o Moisés escreveu o seguinte a respeito desses acontecimentos que iriam acontecer. A partir do verso 40, enfim, porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados, por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, aqui está falando do exílio deles lá na Babilônia, seu coração obstinado se humilhará e receberão o castigo de seus pecados. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaque e de minha aliança com Abraão. E certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso, enquanto permanecer deserta. Por fim, o povo receberá o castigo de seus pecados, pois rejeitaram continuamente meus estatutos e desprezaram meus decretos. Apesar disso tudo, não os rejeitarei completamente, nem os desprezarei, enquanto estiverem exilados na terra de seus inimigos. Não cancelarei minha aliança com eles, exterminando-as, pois sou o Senhor seu Deus. Em favor deles eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito diante dos olhos de todas as nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Estes são os decretos, os estatutos e as instruções que o Senhor estabeleceu entre ele próprio e os israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Então aqui Deus está falando que o seu povo seria levado cativo pelos seus inimigos. E foi exatamente nessa ocasião que eles foram levados para o exílio em Babilônia, passaram lá 70 anos, mas assim como também estava profetizado por Jeremias, eles regressaram por decreto de Ciro, que foi escolhido por Deus para libertar o povo do exílio lá em Babilônia. Então nós precisamos, amigos e irmãos, crer na palavra de Deus e crer nos seus profetas, crer no que está escrito aqui na Bíblia. Não achar que foram 2 Isaías que existiram e que o primeiro Isaías escreveu até o capítulo 39 e depois, quando aconteceu o fato de Ciro invadir Babilônia e libertar o povo, outro Isaías escreveu essa história. Isso não condiz com a veracidade da palavra de Deus, porque senão a profecia ela não seria validada e confirmada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento ao estudarmos a sua palavra e que possamos colocar estes ensinamentos em prática em nossa vida. Que Deus nos abençoe, voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.